Está tudo na alma. A mente é considerada a sede da alma. É considerada a parte mais importante da alma. Lembra na última quinta-feira que eu falei que todos vocês têm valor, que todos vocês são importantes, que vocês têm olhos, têm braços, vocês andam, vocês pensam, vocês sabem tudo? E eu falei que aquele físico, Steve Hawking, ele não tem mais nada, ele tem aquela doença degenerativa, ele perdeu tudo, ele não mexe nada, mas continua o quê? A mente dele funcionando. Então ele ainda é uma pessoa. Quem determina o que nós somos é a nossa alma, onde está a nossa personalidade. Quando Deus soprou naquele boneco de barro, ali surgiu uma alma vivente. Então nós somos alma e a sede da nossa alma é a mente. Isso vocês concordam? Isso tem que ficar claro. Ou seja, se nós somos alma, o mais importante da nossa alma é a nossa mente. Amém? É algo, gente, extraordinário que Deus nos deu. A mente é algo fabuloso que Deus nos deu. O homem começou a falar, ele queria registrar a fala dele. O que ele fez? Inventou o alfabeto. Aí ele queria que isso ficasse mais gravado. O que ele fez? Inventou a escrita. Aí ele queria falar alto para até lá no fundo, estou pulando, até lá no fundo ouvir, ele inventou o microfone. Aí ele queria falar à distância, ele inventou o telefone. Depois a internet. Gente, tudo isso saiu da onde? Da mente do homem. De uma mente já corrompida, uma mente que não usa nem 10% do que ela tem, e mesmo assim ela faz coisas extraordinárias. O homem hoje tem uma evolução imensa na medicina, imensa na engenharia, né? Tem uns prédios que eu vejo lá em Dubai, construídos em cima da areia, umas coisas assim absurdas. Isso tudo saiu da onde? Da mente do homem. Da mente do homem. Então a mente é um lugar extraordinário. É diferente da criação de Deus, porque Deus criou do nada. O homem sempre cria a partir de alguma coisa, mas é algo muito bom. É algo que Deus nos deu, é muito bom. Só que o homem usa a mente também para quê? Para desgraça, né? Para guerra, para morte. Tudo que é de ruim também sai da mente do homem. Então, gente, porque muitas pessoas falam assim: a mente é uma porcaria, e não sei o que, é onde a gente faz tudo, e não sei o que. Não, é uma bênção. O que ela precisa é ser conquistada e restaurada e renovada de acordo com a mente de Cristo. Essa que é a diferença. A mente não tem nada errado nela, na nossa alma não tem nada errado, nós somos alma vivente. Só que aí é que nós temos que estar de novo reconquistada para Deus, como que fala? Restaurada para Deus, né? Vocês não precisam abrir, mas quem estiver anotando, anota Marcos 12:30, que fala assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. Por que fala entendimento? Amém. Então nós não temos que amar a Deus por uma fumacinha, por um sentimentozinho. Nós temos que entender na nossa mente. Nós temos que, a nossa mente ela tem que ser livre para a gente aceitar a Deus ou não aceitar a Deus. Aceitar as coisas de Deus ou não. Deus não quer manipular a nossa mente. É através da nossa mente, pelo nosso livre-arbítrio, que a gente tem que entender a Deus, amar a Deus, também com o nosso entendimento. Como eu falei, a mente é a sede da alma, mas ela também é o campo de batalha. As grandes batalhas das nossas vidas acontecem na nossa mente. Tudo é por aqui que passa. Tanto
que foi o primeiro alvo de Satanás. E Satanás, ele atacou Eva e nos ataca através de imagens e pensamentos. As imagens, elas geram pensamento. O pensamento gera uma reação. E essa reação vai gerar uma ação. Então, as imagens, elas vão gerar um sentimento, um pensamento. O pensamento vai gerar um sentimento. E esse sentimento vai gerar uma reação. E sempre a imagem vem da onde? Dos olhos. Através dos olhos. Mas vem da onde? Do externo. Do exterior, do mundo físico. E o pensamento que Satanás joga na nossa mente, ele sempre é misturado com mentira. Ele sempre vem com um pouco de engano. Então vem uma imagem já programada pelo inimigo, e eu tenho uma mente ainda não renovada, eu capto aquela imagem, aí vem um dardo de um pensamento com uma meia verdade, porque ele não fala uma mentira inteira, porque sabe que a gente não é burro, então é uma meia verdade, a gente capta aquilo, gera um sentimento, e esse sentimento vai gerar uma ação ou uma reação. E a finalidade dessa ação e dessa reação é não gostar de Deus, é achar que Deus não é tão bom, é distorcer a imagem de Deus. Tudo que o inimigo quer fazer, ele quer fazer a gente pensar que Deus não é legal, que ele que é o legal, que Deus é mau, que Deus só quer coisa chata para as nossas vidas. Então vamos abrir lá em Gênesis. Vocês já viram isso 10.000 vezes, mas é bom ver de novo. E eu quero que vocês vão pensando se isso não acontece realmente na vida de vocês. Ou aconteceu, né? Em nome de Jesus já temos a mente cativa, a mente de Cristo. Gênesis 2, vamos pegar no 2. Então vamos ver aqui. Em Gênesis 2:15, fala assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, gente, Deus permitiu, deu tudo para eles. Devia ter milhões, bilhões de árvores. E Deus proibiu de comer uma árvore. E a ordem foi muito clara: no dia que comer, vocês morrem. Aí quando chega, logo em seguida, no capítulo 3, veio a serpente, que é o diabo em forma de serpente, e falou assim: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher, olha lá como é a imagem, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu, e deu também o marido, e ele comeu. Então o diabo chegou para ela com uma ordem diferente. Ela não tinha a mente renovada na palavra, porque se ela tivesse, ela não acrescentaria. Ela falou assim: dele não comereis, nem tocareis nele. Deus não falou que não podia tocar, Deus falou que só não podia comer. Então o diabo percebe quando a gente não é firme na palavra, ele percebe quando nós não temos a nossa mente renovada em Cristo, aí ele vem com um ataque.
E é sempre através de imagens. É uma tática de Satanás para distorcer a verdade de Deus, a verdade de quem é Deus nas nossas vidas. Esses bombardeios que o inimigo coloca na nossa mente, ele realmente bombardeia. Ele leva o homem a dois extremos. Ou ele fica com orgulho, que foi aqui, ele falou, não preciso mais de Deus. Eu vou ser conhecedor do bem e do mal, não preciso mais de Deus. Ou é o orgulho, a independência de Deus, ou é a autodepreciação. Ele fica se achando, oh coitadinho, oh mal, são as duas coisas que o inimigo coloca na cabeça do homem e que a gente tem que estar muito firme na palavra para a gente não cair nessa. Gente, existe um programa cada dia mais perfeito de Satanás e seus aliados para distorcer a mente humana para a chegada do anticristo. Isso a gente vê cada dia mais claro. Gente, hoje em dia essa questão de imagem, como que a gente vê a imagem? A gente vê a imagem o dia inteiro. O dia inteiro a gente vê a imagem na internet, na televisão, em tudo que é lugar a gente vê a imagem. Tudo isso é um bombardeio nas nossas cabeças e na cabeça das crianças principalmente. A Cláudia estava falando ali no começo, que a Bárbara falou alguma coisa para ela que ela não imaginou que ela soubesse. E quantos anos tem a Bárbara? 4,5. Entende aonde que ela aprendeu? Gente, está tudo aí. Está tudo aí. É um bombardeio. Esse bombardeio tem uma finalidade: nos levar a separar de Deus, a quebrar o nosso relacionamento com Deus, achar que Deus como que fala? É mal, ter uma imagem distorcida do homem e uma imagem distorcida de Satanás. Muitos começam a achar que Satanás é legal, porque ele veio contar o segredinho de Deus, né? Ele veio falar, olha, não é nada disso não. Se você comer, que Deus quer que você fique igual a ele, mas como eu sou muito seu amigo, eu vou te contar o segredo. E é assim que ele faz. Pode perceber que as coisas de Deus e as coisas do capeta, a nossa alma, quando não é renovada, a nossa mente, quando não é renovada, gosta mais das coisas do capeta. Então nós precisamos dessa renovação da nossa mente. Como que a gente renova a mente? Tem que ter um referencial, não é? Porque, gente, a gente vê tanta informação, o que é o certo? Aonde está o certo para nós que somos cristãos? Na palavra. Há de ter uma referência, e a referência é a palavra. Então eu já vou dizer para você, meu irmão e minha irmã, se você não lê a Bíblia, é muito difícil você renovar a sua mente. Você vai estar sempre querendo Deus e o capeta bombardeando a tua cabeça, e você nessa dualidade, você é mal e você achando as coisas de Deus uma hora boa, uma hora ruim. Não tem outro caminho. Nós precisamos de um referencial. Nós precisamos de algo que limpe a nossa mente. Fazer uma comparação. Quando a gente vem para Deus, é a mesma coisa que você comprar um computador que ele tem lá já a programação. Ele vai reagir de acordo com o que foi colocado ali. Ele não vai. Quem mexe um pouquinho no computador sabe disso. Não tem às vezes que vocês vão fazer alguma compra, alguma coisa, e a pessoa fala assim, mas o sistema não aceita. E não aceita mesmo, porque ele foi programado para reagir, para fazer daquele jeito. Não adianta você mexer porque está programado daquele jeito. A nossa mente é a mesma coisa. Quando nós chegamos para Deus, ela vem com uma programação. Ela nunca vai entender as coisas de Deus. Então nós temos que reprogramar a nossa mente. Nós temos que ir colocando dados diferentes para ela poder reagir de acordo com Deus. E a fonte de todos esses dados está onde? Na palavra, gente. Então acontece hoje determinada coisa na sua vida, e você reage de um jeito, e o Espírito Santo te incomoda, e você fala assim, eu sei que o Espírito Santo está me incomodando, não é desse jeito que eu tenho que fazer, mas como que eu tenho que fazer? Aonde vai estar essa resposta? Palavra, gente.
é clamar mesmo para que Deus limpe a sua mente, para que mude esses dados como um computador, para você poder reagir direito. Vou falar 1, 2, 4 portas abertas para o inimigo. Então, a primeira porta, meio que eu já falei, possuir uma mente não renovada, não ajustadas aos padrões de Deus. Então a pessoa converte, o Espírito Santo vem habitar dentro dela, mas gente, não é assim. Sabe como que as pessoas acham? Assim. Confessei Jesus de verdade, confessei de verdade. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu aceitei de verdade, eu mudei, eu estava indo por esse lado, eu fui para esse, o Espírito Santo veio habitar dentro de mim e agora, como um passo de mágica, você é um Cristozinho. Errado. Isso não vai acontecer porque a sua mente é o que você é e Deus não quer robô. Deus não faz como Satanás, que mete o pé e faz o que ele quer. Nós vamos ver aqui da mente passiva, como ele usa da mente passiva. Nós ainda vamos ver hoje. Deus não quer isso, Ele quer que nós, com o nosso entendimento, com a nossa inteligência, com o nosso livre-arbítrio, vamos colocando a nossa vida no padrão dele. Então, nós é que temos, através da palavra, que renovar a mente. Então, não precisam abrir, porque senão vai ficar muito comprido, mas pode anotar. 2 Coríntios 4:4 fala assim: nos quais o Deus, com letra minúscula, deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quem é o Deus desse século? Satanás. Século, nesse caso, desse período, desse tempo. O Deus desse tempo cegou o entendimento dos incrédulos. E nós, quando chegamos para Deus, nós chegamos cegos. E essa abertura de olhos vai indo aos poucos. Nós já temos o potencial para que esse olho se abra. Mas aí ele vai abrindo aos poucos, de acordo com a nossa busca de Deus, com a nossa leitura da palavra. Por que ele cegou o entendimento? Por que a gente fica com o entendimento cego? Qual que é a finalidade? Não aceitar as coisas de Deus. Para não aceitar as coisas de Deus. Porque para chegar no nosso espírito, precisa passar primeiro por onde? Pelo nosso ouvido, logicamente, e na nossa mente passa pelo nosso entendimento. E daí é que chega no nosso espírito. Então, daí quando ele cega o entendimento, não chega no espírito. É muito fácil para ele agir. Vocês estão entendendo? Nós temos, olha gente, vou falar uma coisa para vocês. Hoje, segundo esse estudo que eu li hoje, e mais coisas que eu vou falar no nosso próximo encontro. Essa história, eu não consigo ler, eu não entendo o que a Bíblia fala, eu tenho sono quando eu vou ler a Bíblia, é demônio. Isso é demônio. Não é nada de você, ninguém é burro. Ninguém aqui é burro. Isso são espíritos malignos proibindo de você fazer isso. Ninguém tem sono suficiente, ninguém lê mal o suficiente que não possa ler um capítulo, 5 versículos por dia. Ninguém é. A gente lê tanta coisa na internet, no Zap, como fala no Google. Não fala em Zap, tá gente? É muito feio. Tá no WhatsApp. Fala Zap. É uma tristeza. Por onde que chegam essas imagens assim o dia inteiro na cabeça das pessoas? E vem coisa escrita também, não é? Então a gente não tem essa história de não saber, não conseguir, não ter o hábito de ler. Isso é roubo do inimigo para fazer da sua mente uma mente passiva, para ele agir nessa mente, tá? Então ele cega o entendimento, a mensagem para entrar no espírito tem que entrar antes na nossa mente, fica um bloqueio, aí a pessoa começa a ter dificuldade. Em 2 Coríntios 3,14, também não preciso abrir, Paulo está falando de Israel, ele fala assim: mas os seus sentidos
do povo de Israel foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está para levantar na lição do Velho Testamento, qual foi por Cristo abolido. Então, Paulo está dizendo que o povo de Israel não entendia o que era lido, porque eles estavam com o coração endurecido. Então, uma mente não renovada, ela é cega e ela é endurecida. Gente, fica muito difícil de aprender as coisas de Deus. Quem aqui tem mente não renovada e ainda endurecida, esse entendimento cego, é uma tragédia estudar isso comigo. Deve me odiar. Porque não entra, é complicado. Há uma guerra com o capeta. É assim, mas eu não sei não, guerra a gente sente a luta de muitas pessoas. Mas vocês têm a arma na mão para sair disso, é lendo a palavra. Amém? Lá em Hebreus 4 fala que a palavra, ela é eficaz, é apta para discernir conhecimento. Exatamente. Então é a palavra que faz tudo isso na nossa mente. E em Efésios 2:3, eu não vou ler, mas fala de uma mente, a gente pode dizer que é uma mente carnal, é a mente que tende para as coisas da carne e não do espírito. Isso é parte da mente não renovada. Então, o primeiro item que eu falei foi não possui uma mente renovada. E vamos abrir em 1 Coríntios 2, para a gente ler um versículo super conhecido, que a gente acha que isso só funciona para quem não é crente, mas não é não, para nós também. 1 Coríntios 2. Primeira Coríntios 2, 14. Que é mais ou menos o que eu já falei. Então fala assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem natural é o homem que não é convertido, é o homem carnal. Mas nós, quando chegamos para Deus, nós nos convertemos, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, mas a nossa mente tem que ser conquistada. Ela nunca vai aceitar as coisas de Deus. Então, pessoas que vão muito à igreja, que leem muito, ou se não gosta de ler, escuta muita gente falando, põe lá um DVD, põe um CD, põe uma coisa, tudo isso vai renovando a mente, vai escutando. Mas tem gente que não faz nada disso, gente. Então não tem como discernir as coisas de Deus, porque elas são discernidas no Espírito, e com a mente cauterizada não passa para o Espírito, entendeu? Então isso é uma maneira de segurar. A outra coisa que eu já falei é uma mente carnal. O que é uma mente carnal? Lá em Romanos 8:6 fala que a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do espírito é a vida. Então, quando nós temos uma mente que tem uma inclinação para a carne, nós temos uma mente morta nos planos de Deus. Inclinar-se para a carne significa ser dominado pelos reinos do sentido, isto é, pelo que ouve, o que vê e o que sente. O que é isso? Vocês estão aqui escutando eu falar. Mas a mente de vocês é carnal. Então vocês começam a decodificar de acordo com o que você sente, segundo o homem carnal, de acordo com o que você vê, o homem carnal vê, de acordo com os seus conceitos. Ou seja, não vou captar nada. Não vou captar nada. Gente, eu não sei se estou conseguindo passar o que eu estou querendo dizer para vocês, mas até o final do estudo vocês vão conseguir. Nós temos que mudar a nossa mente. Nós temos que mudar a nossa mente no padrão de Deus. Nós temos que reprogramar a nossa mente como de um computador. Porque enquanto nós estamos escutando a palavra de Deus, lendo a Bíblia, com essa mente carnal, com essa mente que está programada
para o outro ano, muito pouca coisa vai captar. Se vocês insistirem na leitura da Bíblia, insistirem em ouvir a palavra, isso começa a mudar. Você começa a ver, peraí, não é bem assim. Não é bem assim que as coisas fazem, não é desse jeito. Hoje eu tive oportunidade de levar vantagem nisso aqui, mas a palavra de Deus fala que eu não posso levar vantagem. Que se me pediram a camisa, eu tenho que dar a capa também. Então esse é o padrão da palavra. Então eu vou deixando, eu começo a sentir, a pensar como Deus. Amém? Outra coisa é admitir mentiras e enganos na mente. Admitir mentiras e enganos na mente. É o 3. O 2 é uma mente carnal. É aquela mesma mente que não reprogramou. Mentiras e enganos na mente. Eu falei que inclinar-se, ter uma mente carnal, é ser dominado pelos nossos sentidos, por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente escuta, pelos nossos sentidos. E acho que eu não falei. E do espírito é pensar segundo a palavra de Deus. O 3 é admitir mentiras e enganos na mente. Admitir mentiras e enganos na mente. Gente, isso aqui também é muito falado nessa igreja, eu até vou falar pouco. Mas são pessoas que aceitam mais as tradições humanas do que a palavra de Deus. Porque o que existe de erros doutrinários aí é um absurdo, né? Então é o que mais ou menos esses dias a gente comentou na reunião das 5 horas, a questão do jejum, né? Que tem uma doutrina que se diz do jejum de Daniel. Daí o que eles fazem? Eles pegam lá o livro de Daniel, no capítulo 1, e fala que ali Daniel fez um jejum de certos alimentos. E igrejas admitem isso como jejum. Isso é uma mente passiva que não questiona, que não faz nada, gente. Misericórdia. Porque é só ler e ver. Nem tem a palavra jejum no texto. Nem tem a palavra jejum, né? Então a gente precisa ficar muito atento. Nós temos que exercitar a nossa mente. Deus não quer que a gente relacione com Ele cegamente. Ele quer que a gente relacione com Ele com a nossa mente também. Porque tem uma coisa assim, a gente não entende Deus aqui na mente, a gente entende no coração. Não pode ficar só na mente, mas também não pode ser no coração, que tudo que fala a gente aceita. A gente tem que aprender a questionar. Deus não se importa de ser questionado, porque não existe nada dele que venha cair com questionamento nosso. O que é dele vai permanecer. Então a gente não pode ficar aceitando doutrinas. Gente, isso aí, como a gente aceita essas mentiras como verdade, isso abre a porta para o engano e para a mentira de Satanás. É uma invasão. Isso aqui eu falo comigo. Mas ela é criança ainda, ela não tem como discernir isso, não é? E não vou arrumar uma briga com a guririnha. Agora, pega a Bíblia e vê se Jesus nasceu no Natal, meu Deus do céu. Mas as pessoas querem essas tradições. E isso que eu acabei de falar aqui, admitir mentiras e enganos na mente. Quando eu admito que Jesus nasceu no Natal, eu paro por uma idolatria sem fim. Pronto, é o que o diabo quer. Então nós não podemos, a Bíblia tem que ser examinada, ela tem que ser questionada. A gente tem que ler a Bíblia, tem que falar, Deus, eu não entendi isso. Eu não entendi, o que você quer dizer com isso? Eu não entendi, me explica o que é isso. Gente, o quarto ponto, daí eu vou parar nisso, porque eu estou achando difícil de dar hoje, porque a mente é um campo de batalha mesmo, e aí quando ninguém está pegando, é melhor a gente parar. O quarto ponto é a passividade da mente. Passividade da mente. A passividade da mente, eu vou ler aqui.
É quando a pessoa deixa seus próprios poderes de pensar em inércia e recebe todo o pensamento que vem de fora ou que vem desse estado de passividade. Se não usarmos nossa mente, nossa inteligência, ela também não será usada por Deus. E espíritos malignos terminarão controlando-a, pois para que eles o façam, buscam uma mente vazia e vontade vazia. É um grande engano pensar que para andar no espírito teremos que suprir a nossa mente, as emoções e a vontade. Então, o que isso tudo quer dizer? A nossa mente tem que estar clara. Nós temos que ter uma mente lúcida. Essa coisa de esvaziar a mente é coisa de yoga, ou yoga, que agora mudou. Essas meditações que fazem, que fica lá, ai, vou meditar, não quero pensar em nada. Nunca façam isso. É um campo aberto para o capeta colocar tudo que ele quer que vocês pensem. A nossa mente, ela tem que estar ligada à mente de Cristo. O diabo vem e coloca coisa na nossa mente. A pessoa chega cansada em casa, e isso é quase natural no mundo moderno, liga a televisão e fica lá, eu quero descansar, não quero pensar em nada. Aí o bombardeio está vindo. O bombardeio está vindo e a gente não percebe, gente. O diabo tem a faca e o queijo na mão. De repente vem um trem ruim, se assusta e fala, eu estou com esse sentimento, eu estou com esse pensamento. Isso é fruto de mente passiva. Cada dia o mundo caminha mais para a gente ter mente passiva. Às vezes eu comento com o Cláudio, é mais fácil, não é que são mais inteligentes, mas é mais fácil dar aula do panorama para os jovens que estão em faculdade ou estão estudando. Por quê? Eles estão acostumados a trabalhar com a mente. Então, e isso é normal. A gente, quando sai da escola, a gente fica com a mente mais assim, avoadinha mesmo, mais lenta, né? Então é muito mais fácil os jovens aprenderem, estão acostumados a fazer trabalho, a fazer monografia, eles exercitam a mente. Então eu vou falar para vocês, exercite a mente de vocês. Leiam, façam palavras cruzadas, façam qualquer coisa. Nós temos que ter a mente ativa, porque a mente sem estar ativa, só pensando nas mesmas coisas, é um campo aberto para o capeta entrar e fazer o que ele quer. Vocês conseguiram entender isso, gente? Sim. Deus quer que nós tenhamos uma mente ativa, porque a nossa mente é importante para nós e para Deus. Deus não vai trabalhar sem a gente entender uma coisa. E outra coisa, vou adiantar um pouco da próxima aula. Ah, mas eu não tenho estudo, eu não tenho nada. Deus usa o que nós temos. Se a gente tiver assim de conhecimento, sei lá o que, Ele vai usar. Ele usou Pedro, que era rude, era um pescador, não sabia muita coisa, e Ele usou muito. E Ele usou Paulo, que sabia um monte. Deus usa tudo. O problema é que Ele não usa uma mente parada. Isso Ele não usa. Quem usa vazia, né? Oficina do diabo. Exatamente, mente vazia é oficina do diabo. Boa lembrança. Quando a gente não tem nada que pensar, o diabo põe coisa para pensar, gente. Não fiquem com essa coisa de não, tudo bem, não confio. Não, isso é passividade de mente. Não deixa a mente ficar desse jeito, gente. É muito. Olha, aqui eu escrevi o seguinte. Deus nos deu uma alma para que seja usada e não anulada, cortada. A nossa alma, que está a nossa mente, ela tem que ser usada. O nosso culto a Deus, nós vamos ver isso na palavra, ele tem que ser algo inteligente, algo racional, resultado de uma análise, uma resposta, uma escolha e uma decisão da vontade. Eu não posso ficar boba. O que lá em Romanos fala? Vamos lá para Romanos 12. Vamos ver o que Deus se agrada. Romanos 12. Tem um exemplo do meu pai que eu admiro bastante. É o seguinte, ele tem uma empresa, um comércio há mais de 30 anos aqui em Campo Grande. E eu achei muito legal que esses dias eu fui ver. Eu falei, pai, eu quero aquela sua planilha.
E ele faz uma planilha desde o preço de custo ao preço de venda. Põe frete, põe custo, coloca cotação em dólar, faz toda uma planilha, põe os impostos, faz tudo. Eu falei, mas pai, por que você não faz isso no computador? Ele falou assim, minha filha, eu preciso trabalhar minha mente. Eu construo a planilha. A planilha dele é perfeita. Ele faz essa planilha em todos os meses, todos os produtos, quando ele compra o produto, ele que faz o preço, ele que joga, ele fala assim, não posso ter o controle. Ele calcula tudo na mão, tudo para trabalhar a mente dele. Exatamente. E é uma cada habilidade dia fantástica. mais passivo, né? O mês. Não faz mais conta de somar. Eu mesmo, eu sou bem de matemática. Não sei se já perceberam. Mas a gente vai tudo na máquina, tem que ir. Ele vai na mente, ele vai no lápis, ele faz regra de inglês. Cada um tem que ver o que gosta e fazendo isso, né? Então, olha, Romanos 12, verso 1, fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Racional, gente, porque nós somos homens, nós somos gente, nós temos razão, é o único ser da terra que pensa, é o homem. Então é isso que Deus quer o nosso culto racional. Aí fala assim, e não vos conformeis com este século, com esse período, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, você quer conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Você não tem que renovar o seu coração, o seu espírito, o seu sentimento. É a sua mente. Nós temos que ter um programa de computação que é compatível com o de Deus, senão a gente não vai experimentar nunca a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Vamos abrir em 1 Coríntios 14. Eu vou ler só um versículo, gente, mas é Paulo, que fala muito, que era muito erudito, ele fala, é um texto que começa no verso 1 mesmo, do capítulo 14, mas nós vamos ler o 15, versículo 15. Ele está falando da questão da oração em línguas. Então, o que ele está falando exatamente aqui? Vou resumir. Ele está falando assim: a pessoa que ora em línguas, ela está só edificando ela mesma. Então, ela, para orar em línguas, publicamente, assim, falando para a pessoa, porque às vezes você está orando aqui em línguas, mas você está orando para você, uma boa, mas quando você está ministrando, vamos dizer, em línguas, quem que está entendendo? Ninguém. Aí ele fala, para isso precisa ter quem faça tradução. Por quê? Para entender, para a mente entender. Ah, mas eu peguei no espírito, eu senti uma coisa assim. Não é assim, gente. Nós temos que entender para falar amém. Nós não temos que ficar com essa coisa muito mística. Não, as coisas de Deus são claras. Não tem nada em oculto. As coisas de Deus têm que ser entendidas no espírito, na nossa mente. Muitas vezes a gente sente a coisa espiritualmente, mas passou pela nossa mente. Então aqui no verso 15 ele fala assim: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então, quando nós estamos aqui no culto, quando nós estamos aprendendo a palavra de Deus, nós temos que ter a nossa mente muito clara, muito cativa ao pensamento de Cristo. Nós não podemos ficar bobo. Aí o capeta vem, gente. Essas coisas de ficar zen, fazendo esvaziando a mente, a gente esvazia toda a nossa mente e o capeta entra com as ideias dele. Então, nós temos isso, chama mente passiva. E ele, depois que a pessoa, a melhor porta de entrada do inimigo na nossa vida é o pecado. Depois do pecado é a mente passiva. O pecado ele entra, e uma mente passiva ele entra
com um aliado que nós vamos ver semana que vem, que chama-se engano. Engano, gente, a pessoa que é enganada, ela não vê que está sendo enganada. É o espírito que atua através da mente passiva naquela área. E o capeta entra e leva a pessoa. Então a primeira coisa que nós temos que cuidar é de não ter uma mente passiva. Para não termos uma mente passiva, nós temos que ter uma mente renovada. Para termos uma mente renovada, nós temos que ler a palavra, exercitar a nossa mente, questionar as coisas de Deus. Deus não liga se a gente questiona Ele. Ele não é uma caixinha fechada. Ele não liga que a gente questione. Acho que eu vou parar por aqui, que aí já vamos entrar em outro. Eu não vou parar, vou falar duas coisas, que é uma característica de maus espíritos agindo na mente de vocês. Daí eu vou encerrar. Porque aí nós vamos fazer o seguinte: essa semana vocês vão orar, mas vão orar muito, clamar, para levar a sua mente cativa à mente de Cristo, para que Deus venha mostrar onde está a passividade, e junto com a leitura bíblica, e tirando essa passividade, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Para falar. A palavra diz que as coisas de Deus se discernem no Espírito, mas discernir é diferenciar o certo do errado, o bem do mal. E isso vai no entendimento. O discernimento espiritual se concretiza no entendimento. Exatamente. Mas passa pela mente. Entendimento. Entendimento. Exatamente. Então, gente, nós temos a capacidade de pensar, de refletir e de raciocinar. E nós, com a nossa mente renovada, com a nossa mente cativa a Cristo, com a nossa mente limpa, nós decidimos o que nós pensamos e o que nós não pensamos. Quando a gente não tem esse domínio, é o capeta usando. Então nós não podemos ficar à mercê do inimigo. E duas coisas que caracterizam maus espíritos agindo na nossa mente são, primeiro, pensamentos que invadem do lado de fora, alheios à nossa vontade e nosso controle. Eles entram sem avisar. Vocês estão assim, de repente, vem uma coisa. Aí você vê que essa coisa que veio não é boa, não é de Deus. Ou é tipo assim, vai acontecer uma tragédia na sua vida, ou é um pensamento libidinoso, ou é alguma coisa assim errada, uma vontade de fazer uma coisa errada. Isso, você não estava pensando naquilo, o inimigo de repente invade a tua mente. Isso não vem de Deus. Nessa hora, o que você faz? Eu rejeito esse pensamento agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É simples, tão simples desse jeito. Voltou, fala de novo. Isso não vem de você. Você não pode aceitar esse pensamento. O que acontece é que alguns pensamentos a gente gosta e a gente acorda. E aí a coisa dança. Então, gente, esses pensamentos que vêm do lado de fora, você, sabe assim, você está pensando lá na sua infância, com 3 anos, na chácara, você tomava leite lá no quarto, vê um pensamento, nada a ver. Isso é ruim, contrário à palavra de Deus. Isso não é seu, isso é o inimigo jogando, isso é característica de maus espíritos. Se você não rejeitar, ele vai entrar e ele vai minar a nossa mente e vai dominar a nossa mente. E depois que ele domina, para aquilo acontecer, é 1 minuto. Então, uma vez a pastora Márcia contou uma história seguinte, de um rapaz que estava lutando para sair da prostituição, que ele não podia ver uma mulher, que estava lutando, já tinha confessado, já tinha feito de tudo que era de maldição. Ele estava assim muito bem, muito fortalecido, andando em São Paulo, no carro, viu um outdoor com uma moça maravilhosa, lindíssima. Ele olhou, veio tudo aquilo na cabeça dele, aí ele lembrou
que a pastora Márcia falou assim, o único aborto permitido é de pensamento, você aborta na hora. Que na hora ele rejeitou aquilo, falou, eu não quero isso, em nome de Jesus, eu rejeito esse pensamento. E ele foi embora. E ele disse que foi perceber que ele não tinha, aquilo não tinha tomado conta dele no outro dia. De tanto que foi abortivo o pensamento. Então é assim, gente. Tem gente que é com sexo, tem gente que é com bebida, tem gente que é com droga, tem gente que é com roubo, tem gente que é com mentira. Cada um tem um problema. Morte. Com morte, exatamente. Outra coisa que caracteriza que não é de Deus são pensamentos repentinos que levam a pessoa a agir imediatamente. Você está assim, de repente você levanta e faz um negócio. Isso não é de Deus. Aí o exemplo que fala é o seguinte, a pessoa está lá na casa dela, tranquila, ouvindo uma música, de repente ela escuta, ela vê um pensamento assim, se atira pela janela. Isso é espírito suicida. Então, se alguém tem disso, isso aqui é um extremo, rejeita na hora. Isso é um demônio de suicídio. E as pessoas que não têm a mente renovada tendem a concretizar isso, infelizmente. A pessoa que tem a mente renovada, no mínimo ela pode ficar meio atordoada, dizendo assim, não, espera aí, Deus é o Deus da vida, Ele me deu a vida, eu não vou fazer isso. Mesmo que fique meio bobo, não faz nada. Então essa coisa que vem de fora, que leva a pessoa a agir no ímpeto, é demoníaco, não aceite isso. E aí eu escrevi, cuidado com tudo que lhe impulsiona a agir ou a falar sem refletir, mesmo quando parece vindo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, não coage e não empurra. O Espírito Santo atrai, guia e conduz. Aquela coisa que vem assim, eu tenho que fazer, tem que ser agora, eu tenho que falar e tem que ser agora, isso não é de Deus. Isso aí, e consegue agir na pessoa que não está com a mente renovada aí. Então eu falei de pensamentos que vêm de fora, que querem controlar a nossa mente, a gente não sabe por que começa a pensar naquilo, e pensamentos que fazem a gente agir por ímpeto. Isso não vem de Deus. E um outro pensamento é o pensamento que confunde e paralisa a mente, faz com que a pessoa não pense de modo claro, confusão mental, branco na mente. Tudo isso é sintoma de influência estranha, maligna, e tudo tem um objetivo, o controle da alma para dominá-la. Então, gente, às vezes, tudo isso às vezes é meio que, entre aspas, normal. Às vezes você está assim, você está muito agitado, com muito problema, de repente dá um branco, você fica assim, mas quando isso é muito grande, e quando o branco sempre é sobre a palavra, cuidado, é roubo do inimigo. Então, às vezes você entra em algum lugar e parece que você fica tonto. Você fica com aquele pensamento assim que você não consegue entender nada. Rejeite isso, porque isso não é de Deus. Isso é o inimigo colocando isso na sua mente. E quanto mais você treinar a sua mente, treinar mesmo de estudo, para ter concentração, para poder questionar, para poder, questionar, refletir, para poder não aceitar aquilo passivamente, é assim que a gente tem que fazer. Lembra de um dia que eu falei aqui, que eu vi uma propaganda que o Michel Teló estava fazendo, da água? A água de Campo Grande é uma maravilha, a gente pode beber na torneira. Que isso? A água pode sair da estação maravilhosa, mas ela vai passar por todos os canos da cidade, que deve estar sujo, aí vai chegar na nossa casa, se a caixa não estiver limpíssima, mesmo que chegue ali, vai estar sujo. Então, gente, será que ninguém pensa? São essas mínimas coisas, a gente tem que ficar atento com isso. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu não sei se porque Deus me deu o dom
mestre que eu questiono tudo, eu não aceito nada. Eu questiono tudo, vocês podem ter certeza disso. Eu quero ir lá a fundo na coisa. E eu não caio nessas coisas. A Natália, quando fazia publicidade, ela vinha com umas técnicas de publicidade que ela aprendia. Fazia uns testes comigo, eu não caí em um. Porque se você olhar essas publicidades, misericórdia, não é publicidade. Eles têm técnicas para enganar a gente, para a gente ter a coisa diferente. Você tem que ter a mente clara, senão você sai comprando, você sai fazendo tudo. Essa Black Friday, né? Não. Essa Black Friday macaquice de brasileiro, né? Estava lá, disse que lá na 14, gritando, vem amanhã na Black Friday. Ai, meu Deus. Brasileiro é assim, né? Agora é uma liquidação, é 6, agora é Black Friday. Só tem que ter isso. Enfim. O que eu estava falando? A gente tem que estar atento, gente. Senão qualquer pessoa. Tem qualquer um que vai lá, pezinha, faz uma coisinha que você gosta, você já cai. Não pode, o diabo é astuto e ele usa a nossa mente. Chega alguém com uma gracinha, falando que você é lindo, que você é ótimo, assim, vai naquilo que você tem mais carência. Cai fora. Fala que está linda, a pessoa compra. Fala que está linda, a pessoa compra. Tem de tudo isso. Tudo isso. Então, gente, nós temos que ter a mente lúcida, aberta. Nós temos que saber questionar. Por isso que eu sempre falo. Minha mãe era assim também. Por isso que a gente tem que questionar. Por isso que eu acho que era muito importante quando existia nas escolas aula de filosofia. Porque a filosofia, ela não ensina nada mais rapidamente do que você questionar. É isso que é o porquê das coisas. Porque isso é por isso, isso é por isso. Porque aí você questiona, você enxerga as coisas, vai aceitando o que as pessoas te falam, não vai achando por isso. Com Deus é a mesma coisa. Nós temos que, Deus nos quer ativo. Ele quer que a nossa mente seja ativa, que a nossa mente pense e a gente ame a Deus porque nós pensamos. Foi aquilo que eu li no primeiro versículo, Marcos 12:30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Amém? Então não vamos mais suprimir a nossa mente. A nossa mente é importantíssima, sim, para as coisas espirituais.